A lenda urbana. O banquete da rua silenciosa. No centro de uma cidade movimentada, existia um pequeno restaurante chamado La Bonne Viande, famoso por seus pratos de carne que derretiam na boca. Os críticos o chamavam de o tesouro escondido da gastronomia urbana, e todos que comiam lá diziam a mesma coisa: é a melhor carne que já provei na vida. O dono era um homem misterioso chamado Sr. Armand, um chefe francês que quase nunca falava sobre sua vida antes de abrir o restaurante. Ele vivia com o rosto sempre coberto por um leve sorriso, e seu avental branco nunca parecia sujo, embora, segundo alguns funcionários, ele passasse horas trancado na cozinha mesmo depois do expediente. Mas o que ninguém sabia é que o restaurante escondia um segredo monstruoso: os desaparecimentos. Tudo começou quando pessoas começaram a desaparecer nas redondezas, principalmente moradores de rua, viajantes e jovens que saíam de bares tarde da noite. A polícia acreditava que eram apenas fugas ou crimes comuns, mas havia algo sinistro: o número de desaparecimentos aumentava sempre nos dias em que o restaurante anunciava um novo prato especial do chefe. Alguns funcionários começaram a desconfiar quando notaram que, no freezer dos fundos, as caixas de carne não tinham rótulo nem fornecedor. Certa vez, um ajudante de cozinha jurou ter visto um braço humano dentro de uma das câmaras frias, mas quando chamou Armand, o chefe apenas riu e disse que a carne humana e a carne de porco são parecidas aos olhos dos tolos. No dia seguinte, o rapaz nunca mais apareceu. O ritual do sabor. O que os clientes não sabiam é que Armand não era apenas um chefe, ele era um culto depravado, membro de uma antiga seita europeia chamada Les Gourmets de la Terre, devotos do deus do banquete eterno. A crença dizia que consumir carne humana, temperada em rituais específicos, prolongava a vida e trazia prazer além da compreensão mortal. Nas madrugadas, Armand realizava seus rituais em um porão escondido sob o restaurante. Lá, vítimas eram penduradas como gado, e partes de seus corpos eram cortadas cuidadosamente, ainda quentes, para manter o sabor da alma. O sangue escorria para bacias de cobre, e o chefe recitava em francês antigo: que o sabor dos homens se una ao meu, que sua essência se torne o tempero da eternidade. A descoberta. Uma jovem chamada Lívia, jornalista investigativa, decidiu descobrir a verdade. Disfarçada de garçonete, ela conseguiu um emprego no restaurante. Durante semanas, observou o comportamento do chefe, os horários estranhos, os ruídos abafados no porão e o cheiro metálico que vinha das câmaras frias. Certa noite, ela seguiu Armand até o subterrâneo e lá encontrou o horror absoluto: corpos mutilados pendurados em ganchos, com etiquetas como se fossem cortes de carne, filé de costela, picanha especial, coração artesanal. Antes que pudesse fugir, Armand apareceu atrás dela com um cutelo ensanguentado. Ele apenas sorriu e disse: agora que descobriu o segredo, minha querida, é hora de provar o sabor. Lívia tentou correr, mas Armand trancou a porta atrás dela. O porão era um labirinto abafado, iluminado apenas por lâmpadas vermelhas que pulsavam como batimentos cardíacos. Ele se aproximava lentamente, arrastando o cutelo, enquanto dizia: você tem um aroma especial. Raro. Vai ser um prato inesquecível. Desesperada, Lívia derrubou uma mesa de instrumentos. Facas, anzóis e potes de vidro rolaram pelo chão, alguns contendo olhos humanos conservados, boiando como se ainda observassem tudo. Ela conseguiu se esconder atrás de uma prateleira, respirando o mais silenciosamente possível. Mas Armand parecia farejar o ar, como um animal predador. Eu posso sentir seu medo, e o medo sempre tempera a carne. Um barulho ecoou no fundo do porão. Um dos corpos pendurados começou a balançar levemente. Lívia percebeu algo aterrador: alguns deles ainda estavam vivos, respirando fraco, mas conscientes. Um deles, um homem de olhos vidrados, sussurrou quase inaudível: corra antes que ele te prepare. Aquelas palavras lhe deram uma força inesperada. Aproveitando um momento de distração do chefe, Lívia correu por um corredor que nunca tinha notado antes. No final havia uma porta de metal antiga, trancada com uma espécie de trava ritualística feita com ossos. Atrás dela, Armand gritou: não toque naquela porta.
Mas era tarde demais. Quando ela puxou a trava, uma onda de ar frio atravessou o lugar como se tivesse libertado algo adormecido por séculos. A porta se abriu, revelando um salão subterrâneo enorme, cheio de símbolos gravados nas paredes, velas pretas e um altar feito de marfim humano. No centro, havia uma criatura pálida, alta e magra, sem olhos, apenas uma boca enorme que se estendia até as orelhas. Arman caiu de joelhos. Meu mestre, perdoe-me. A criatura virou a cabeça na direção dele, como se o reconhecesse pelo cheiro. Então, caminhou lentamente até o chefe, que tremia como uma criança. E em segundos, devorou o Arman inteiro. Liv assistiu, horrorizada, enquanto o monstro absorvia cada parte dele, como se tivesse esperado por aquela refeição por décadas. A criatura então virou-se para ela. Mas, em vez de atacá-la, inclinou a cabeça, como quem agradece. E voltou a se recolher para dentro do altar, que se fechou lentamente. A porta se trancou sozinha, como se jamais tivesse sido aberta. Lívia fugiu do restaurante chorando, coberta de sangue e desespero. Chamou a polícia, mas quando voltaram ao local não havia porão nenhum. A porta tinha desaparecido. As câmaras frias estavam vazias. Não havia corpos, nem ferramentas, nem um traço sequer de arma. O restaurante parecia abandonado há anos. A imprensa disse que ela estava em estado de choque. Que tinha imaginado tudo. Que Arman provavelmente fugiu do país. Mas, uma semana depois, novos desaparecimentos começaram a acontecer, agora em outra cidade. E uma placa recém-pintada surgiu em uma rua movimentada. Labone Viande, a melhor carne da sua vida. Lívia sabe que ele não fugiu. Ela sabe o que aconteceu. E teme que a criatura, faminta novamente, tenha escolhido outro chefe para continuar o ritual. Porque algumas tradições nunca morrem. E algumas carnes sempre encontram quem as sirva. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos, comente, deixe o like, compartilhe o vídeo com amigos e até o nosso próximo vídeo.